Olá pessoal, começando mais um Marcelo Bolinha Responde. Pergunta daí que eu respondo daqui. E hoje um pouco diferente, tô fardado porque tô gravando e aqui no intervalo é que vou responder as perguntas. Lá no fogão a lenha tem uma panela grande que está fritando as pancetas suínas para fazer torresmo e banha. E aqui também a brasa tá pegando no assado que eu estou gravando. Então, vamos lá, começando com a primeira pergunta que é de Tiago Frago. Cara, tem uma dúvida. Se o osso do costelão está saindo fácil, significa que a carne está pronta e no ponto? Pode me guiar com isso? Sim, Tiago. Normalmente o osso só solta depois que a costela estiver macia e pronta, tá? E começa a cair quando a costela está muito macia já e assada, né? E na realidade também costela mal passada, a não ser aquela do dianteiro, a costela normal de 8 ossos, todo mundo gosta lá no ponto, mas ela tem muita gordura entremeada, então ela fica muito saborosa, gostosa, e o osso, você faz assim, ela cai fora. Mas em costelas boas, né, de animais, de carnes macias, animais jovens. Mal velho, a costela vai ser um pouquinho mais ruim de sair, né? Vai fazer força e não vai sair tão fácil, então deixa mais tempo assando. Mas sim, osso caindo é um grande sinal que a costela está pronta para servir. Roberto de Paolo. Grande Bolinha, tudo bem, vivente? Tudo! Sei que tu gosta bastante de churrasco de fogo de chão. Me tira uma dúvida. É preciso cavar um buraco mais fundo ou o fogo pode ser preparado na altura do solo mesmo? Boa pergunta, Roberto. Em vários lugares que eu vou fazer fogo de chão, o pessoal pergunta, já faço o buraco, deixa o buraco pronto. Gente, não precisa fazer buraco nenhum. O fogo de chão é feito em cima do chão ali mesmo, tá? Mas uma grande dica que eu quero dar, e às vezes as pessoas não entendem, e que entendam agora de uma vez por todas, é fazer o fogo em cima do asfalto, brita, concreto, ou basalto, ou seja, pedra, tá? Gente, chega a uma certa temperatura, ali ferve, isso vira uma bomba, explode mesmo, voa pedra para tudo quanto é lado. Então é o seguinte, fogo de chão, olha a palavra chão, é no chão mesmo, tá? Chão batido, terra, e não em cima de brita, de asfalto ou de pedras, tá? Tudo explode. Não esqueçam esta grande dica que é uma grande verdade, tá? Eu conheço várias histórias por aí, tá bem? Não esqueçam. O Eric tem uma pergunta. A carne resfriada que eu compro no açougue, preciso fazer de imediato ou se congelar vai ficar dura? Não, Eric, se congelar não vai ficar dura, tá? Se ela é boa de procedência, esta carne não vai ficar dura. Agora, a grande dica, cuidado como você congela. Nos frigoríficos é usado ultra congelamento, congelamento muito rápido, tá? Em torno de 1 hora a carne está congelada. Na sua casa, com certeza, o seu freezer não vai congelar a carne em 1 hora. Então, se ela for uma carne grossa, tipo uma alcatra inteira, um colchão mole, o que vai acontecer? Vai congelar as extremidades e por dentro vai demorar muito para congelar, tipo 1 dia ou até 2. O que vai acontecer quando você descongelar? Capaz do miolo estar cheirando ruim ou até estragado, que é o que acontece em muitos lugares. Então, não é interessante congelar. Se você comprar uma carne fresquinha e usar durante 1, 2 ou até 3 ou 4 dias na parte da geladeira que gele bem, não precisa congelar. Sendo de boa procedência, né? Não esquece, um dos grandes amigos que você tem que ter na tua vida é o quem? O açougueiro vivente. Nunca esqueça disso, hein? Pergunta do Léo agora, gente. Bolinha, é certo ou errado furar o salsichão quando ele está quase no ponto e mais inflado? Eu normalmente furo e sai bastante líquidos, mas não tenho certeza sobre isso. Léo, olha só. Linguiças e salsichão e embutidos de boa qualidade não deve sair muito líquido quando você está assando ou quando você fura. Normalmente não se usa furar os embutidos, tá? Mas se sair muito líquido, esta marca está colocando muita água no embutido, tá? Que é permitido por lei um certo percentual. Mas às vezes passa. Então, se tiver muita água embutido, ele não é interessante. Está sendo colocado muita água na hora de fabricação. Então, meu amigo, ó, essa marca não é boa, tá? Pode acontecer de você for virar ali e às vezes furar a linguiça, o salsichão. O que vai acontecer? Vai sair sim um líquido, mas não aquela mangueira, né, para quase apagar o fogo, né? Esse aí não é bom. Então, esqueça essa marca, vai para outra marca, tá? E não aconselhamos a furar os embutidos na hora do assado, ok? Porque o suco tem que prevalecer lá dentro, né? Joyce Oliveira. Oi, Marcelo.
Eu e minha família somos teus fãs e não perdemos um vídeo. Tu que é bastante entendido de carne, não é bem assim também, né, Joyce? Entendo bastante, mas não sei tudo, né? Me diz aí qual a melhor carne para fazer bife frito no fogão. Opa, boa! Mas Joyce, olha só, existem inúmeras carnes que vai dar um bom bife para fazer frito no fogão, até em cima na chapa ali, que fica muito bom também. Mas aí tem que ver a procedência. Eu falo muito isso nos meus cursos, palestras, apresentações, principalmente aqui nos vídeos. A carne tem que ter uma boa procedência, maciez de procedência. Então você pode pegar desde um colchão duro, um colchão mole, um patinho, um alcatra, um filé mignon, até carnes de bife de paleta. Sendo de boa procedência, vale todos a pena. E você pode fazer um bom bife suculento e saboroso e macio. Mas não esqueça, procedência. Então tem que saber falar com quem? Com o açougueiro. De novo, o açougueiro. Fala com ele que ele vai te dar a maior dica de todas. Qual é a carne melhor para o seu bife frito no fogão? Agora o Paulo que pergunta. Bolinha, por que tem carnes que quase não tem sangue? O tal suco da carne, como muitos chamam, será que é de boi velho ou outra coisa? O que tu acha? Eu não acho, tá? Só que a gente tem uma certeza. Quando você compra um pacote de carne a vácuo, tá aquele monte de suco dentro, tá? Essa carne desidratou no supermercado ou no açougue, ela perdeu temperatura e voltou temperatura. Perdeu temperatura e voltou temperatura. Então ela desidrata. Esse suco da carne fica todo no saco. Então essa carne, ela perdeu o suco. Quando você tirar ela para fazer, ela vai estar molhadinha, mas no que ela secou e você vai fazer, ela vai ter muito pouco suco, porque ela perdeu todo esse suco, tá? Então, carnes que ficaram mais tempo na câmara, todo dia ela está pingando dentro da câmara, está perdendo líquido, está desidratando. Então, quanto mais tempo, mais suco ela vai perder. Que é o caso do charque, porém um charque colocado sal. Aí fica mais seca ainda, mais sem líquido nenhum, tá? Mas normalmente sim, animais mais velhos têm menos suco da carne. Mas principalmente pelo processo de frigorífico e o açougue, as carnes vão perdendo mais o suco. Carne bem refrigerada contém um suco bom. Carne mal refrigerada escurece e perde cada vez mais o suco, tá? Então, às vezes, carnes de má qualidade, você vai encontrar no açougue, tem menos suco. E carnes de boa qualidade, extrema qualidade, vão ter mais suco, porque é todo um sistema, desde alimentação, raça, abate, refrigeração, que vai dar um melhor suco na carne. Fica a dica, hein? Boa pergunta. Paulinha, qual a sua opinião sobre a carne ser marinada para churrasco? Amigo Everton, a carne marinada para churrasco tem muito a ver com sabor, de gostar ou não gostar. Eu gosto de carnes marinadas, sim, mas nem todas. Carne de porco, carne de frango, carne ovina, carne bovina, não sou tão fã assim, mas já comi carnes muito boas. Mas isso, Everton, é uma característica de sabor, de gosto, de tradição de famílias e de pessoas. Então, aquele velho ditado, gosto é gosto e não se discute. Mas se você gostou, achou bom e tem um amigo que faz uma boa carne marinada depois do assado, dá um belo de um assado, não tem por que experimentar. O que eu acho que se tá bom, eu quero comer também. Carne marinada, bem feita, é muito boa, sim. Mas não esqueça, gosto é gosto. E este vivente nós não vamos discutir. Aqui tem uma pergunta muito boa para encerrar o Marcelo Bolinha Responde de hoje, tá? O Leonardo Ramos e o Tomé querem saber por que o Timóteo não apareceu mais cantando nos últimos vídeos. Primeiro que ele aparece bastante, tá? Bolinha, tu assou ele. Bolinha, colocou ele na panela. Bolinha, o bicho fugiu no frio. Não aconteceu nada disso. Segura um pouquinho aí. Juarez, por favor, me traz o Timóteo. O Juarez é o caseiro do sítio aqui. Olha aqui o Timóteo, gente, ó. O Timóteo não fugiu, não. Vou botar aqui o Timóteo. Esse que canta, esse que incomoda, esse que vem aqui na volta cantar na hora dos vídeos, tá? O Timóteo é o galo aqui do sítio. Esse aqui é o galo, velho, o galo Jorge aqui do sítio, que tá sempre cantando e tocando o terror até nos cachorros. Com ele não tem pra ninguém. Então, eu encerro hoje o Marcelo Bolinha Responde com o Timóteo no colo. Pergunta daí que eu respondo daqui, encerrando mais um Marcelo Bolinha Responde. Timóteo, vai lá pras galinhas lá, Timóteo.